Olá, assinante do broadcast. Meu nome é Gabriel Caldeira. Hoje, quinta-feira, é dia da gente repercutir algumas das principais movimentações nas redes sociais dessa semana. E o assunto de hoje é um dos mais comentados dos últimos dias, é a debandada admitida pelo ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia por conta das saídas dos ex-secretários Salim Matar, de desestatização, e do ex-secretário Paulo Ebel, de desburocratização. Guedes disse, né, que houve uma demandada no Ministério da Economia na noite da terça-feira, em entrevista coletiva ali com alguns jornalistas. E, é claro, a fala dele repercutiu e gerou várias reações de figuras políticas no Twitter. Entre deputados e outras figuras da oposição ao governo e oposição também à agenda liberal do ministro, houveram duas ideias principais, assim. Uma delas é de que as duas saídas dos secretários não alteram muita coisa na agenda do Ministério ou então na agenda econômica do governo. Por exemplo, um dos deputados que disse isso foi o Reginaldo Lopes, do PT, de Minas Gerais. Para ele, saíram algumas peças dessa engrenagem que no final das contas não deve mudar. E a outra ideia preponderante ali entre deputados da oposição é a de que as saídas evidenciavam um dito fracasso da agenda liberal do governo e do ministro Guedes. Quem disse isso, por exemplo, foi a deputada do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, que também é presidente do Diretório Nacional do partido. Já entre apoiadores da agenda econômica do ministro Guedes, o que predominou foi uma preocupação de que o governo estaria ali abandonando a agenda do ministro, né, a agenda liberal do ministro. O deputado do Novo, Marcelo Van Hatten, chamou, por exemplo, as saídas dos secretários de perdas inestimáveis e disse que a falta de aderência, nas palavras dele, no próprio governo às ideias de privatização e de reforma administrativa, por exemplo, né, que ele usa como exemplo, a falta de aderência a essas ideias dentro do governo piora ainda mais o cenário que as duas saídas e a fala do ministro Guedes sugerem. Também manifestou preocupação, mas num tom um pouco diferente, o deputado Alceu Moreira, ele que é do MDB, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, a conhecida bancada ruralista. Ele defendeu ali um pacto com o parlamento, né, pela agenda liberal do governo, disse inclusive que um governo que se propõe liberal tem que fazer isso em todas as frentes. Enfim, toda essa repercussão desembocou num post no Facebook do presidente Jair Bolsonaro, em que ele reafirma o compromisso com o teto de gastos, né, com o teto de gastos e com a agenda liberal do ministro Guedes. Acompanhado da publicação vem também uma foto dele com o ministro Guedes e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ele que também faz parte dessa ala mais liberal do governo, né, que defende mais o teto de gastos e defende também mais responsabilidade com os gastos públicos. Além desse post no Facebook, também tivemos ontem à noite, né, no mesmo dia da postagem, uma espécie ali de entrevista coletiva com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E o teor foi o mesmo, de defesa ao teto de gastos e à responsabilidade fiscal. Bem, por hoje é só, o Intraday fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.